Benaia, uma figura imponente entre os personagens bíblicos, emerge das páginas sagradas como sinônimo de coragem e lealdade. Conhecido como o maior guerreiro de todos, Benaia realizou feitos notáveis como matar criaturas selvagens, gigantes e até mesmo o próprio irmão do rei Salomão. Fique comigo neste vídeo que você conhecerá todos os detalhes dessas histórias. Mas antes, como de costume, te peço que se inscreva no canal e deixe o like para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Benaia é um personagem que aparece na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Você encontrará referências a outros indivíduos com o nome Benaia, além do Benaia que veremos aqui neste vídeo. No entanto, hoje trataremos de um dos maiores guerreiros da Bíblia, o Benaia, comandante do exército do rei Davi. Benaia era filho de Joiada e descendia da tribo de Levi, especificamente da família dos coatitas. Os levitas desempenharam funções religiosas importantes no Antigo Testamento, incluindo servir no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém. Joiada, o pai de Benaia, era um sacerdote levita e, portanto, Benaia veio de uma linhagem sacerdotal. O nome Benaia tem significado e origem hebraica. Em hebraico, Benaia é uma combinação de duas palavras. Ben, que significa filho de, e Yah, que é uma abreviação do nome de Deus, Yahvé ou Jeová. Logo, o nome Benaia pode ser interpretado como filho de Deus ou aquele a quem Deus é misericordioso. É importante perceber que muitos nomes na Bíblia têm significados simbólicos e espirituais, e Benaia reflete a crença na importância da relação com Deus, sendo uma expressão de fé e confiança na divindade. Benaia é mencionado no livro de Crônicas como tendo feito atos notáveis em batalha. Seu atributo mais importante, conforme relatado na Bíblia, foi sua coragem e destemor na luta. Um de seus atos mais notáveis foi a derrota de um leão em um poço num dia de neve. Enfrentar um leão, uma das criaturas mais ferozes da natureza, no meio de um poço, exigia uma valentia excepcional. Esses atos corajosos de demonstração de força e habilidade começaram a moldar sua carreira como um lendário guerreiro. Essa história é descrita no livro de Samuel. Então Benaia, filho de Joiada, era filho de um homem valente de Cabzeel, grande em feitos. Ele matou 2 dos mais corajosos guerreiros de Moabe, e também desceu e matou um leão no meio de um poço, num tempo de neve. Ele também matou um guerreiro egípcio, um homem de estatura impressionante. O egípcio tinha uma lança como um cilindro de tear na mão. Mas Benaia desceu a ele com um porrete, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Esses atos notáveis de coragem e força tornaram Benaia um herói e um valente guerreiro na corte de Davi e Salomão. Suas façanhas, especialmente a vitória sobre o leão, são frequentemente citadas como exemplos de bravura na Bíblia. O momento exato em que ele se tornou um guerreiro e ascendeu à posição de destaque na corte de Davi não é detalhado na Bíblia. É possível que ele tenha demonstrado sua coragem e habilidades em batalhas ou desafios ao longo do tempo, ganhando a confiança de Davi e recebendo a nomeação como comandante da guarda pessoal do rei. Davi era conhecido por reconhecer e recompensar a coragem e a lealdade, e Benaia tinha demonstrado ambas as qualidades em suas ações. A relação de Benaia com uma família sacerdotal pode ter sido vista como uma vantagem, uma vez que poderia trazer um equilíbrio entre as funções religiosas e militares na corte de Davi. Benaia não era apenas um comandante. Embora ele seja frequentemente mencionado como comandante da guarda pessoal de Davi, suas habilidades e papel na corte de Davi e, posteriormente, na corte de Salomão eram mais abrangentes do que apenas o cargo de comandante. Sua ascensão a essas posições de destaque foi o resultado direto de suas habilidades comprovadas e seu compromisso inabalável com seu rei e seu reino.
Ele era um herói que personificava a coragem e a dedicação em sua forma mais pura. Além de ser conhecido como um guerreiro corajoso e leal, ele também desempenhava funções de liderança na corte, o que poderia incluir a supervisão de outros guerreiros e a execução de ordens importantes. Portanto, embora seja comumente referido como comandante, Benaia desempenhou um papel mais amplo e influente na administração e liderança militar da corte dos reis Davi e Salomão. A verdadeira profundidade da lealdade de Benaia foi posta à prova em um momento crucial da história de Israel, quando Davi enfrentou uma rebelião de seu filho Absalão. Absalão se revoltou contra seu próprio pai, o rei Davi, e tentou usurpar o trono de Israel. O episódio em que a lealdade de Benaia foi posta à prova ocorreu durante essa revolta. Quando Davi fugiu de Jerusalém devido à revolta de Absalão, Benaia permaneceu leal a Davi e o acompanhou em seu exílio. Durante essa fuga, Benaia foi fiel ao rei, demonstrando sua lealdade inabalável. Posteriormente, durante a batalha entre as forças de Davi e as de Absalão, Benaia continuou a apoiar Davi. No auge do conflito, quando Absalão foi capturado pelas forças de Davi, Benaia estava entre aqueles que apoiaram a decisão de Davi de executar o julgamento do rei sobre seu filho rebelde. Esse momento crítico na história de Israel destacou a lealdade de Benaia a Davi, mostrando que ele permaneceu firme ao lado de seu rei, mesmo em tempos de tumulto e traição, o que é um testemunho de sua devoção inabalável. Sua dedicação a Davi e ao reino era evidente, e sua fidelidade durante momentos difíceis destacou-o como um exemplo de devoção. Outra situação que demonstra a fidelidade de Benaia foi quando Adonias, filho de Davi, buscou se autoproclamar como o próximo rei de Israel. Houve uma conspiração em torno de sua ascensão ao trono. Ele reuniu seguidores e organizou uma festa na qual ele se declarou rei, mesmo sem a aprovação de seu pai, o rei Davi. A ação de Adonias criou um cenário político tumultuado e potencialmente perigoso, já que desafiava a sucessão real planejada por Davi, que pretendia que seu filho Salomão fosse o próximo rei. Nesse contexto, a fidelidade de Benaia brilhou. Ele permaneceu leal a Davi e ao plano do rei para que Salomão o sucedesse como rei de Israel. Benaia não se juntou à conspiração de Adonias e não apoiou a autoaclamação de Adonias como rei. Sua dedicação inabalável a Davi e ao reino deu suporte ao desejo de Davi de seguir a vontade de Deus em relação à sucessão real. A ação de Adonias, ao se autoproclamar rei, desafiou a sucessão real planejada por Davi e ameaçou a estabilidade do reino. Essa ação de Adonias gerou tensão e divisão dentro do reino, já que alguns seguidores e líderes o apoiavam, enquanto outros permaneciam leais a Davi. A situação política tornou-se extremamente delicada, e havia o risco de conflito armado entre as facções que apoiavam Adonias e aquelas que apoiavam Salomão, o escolhido de Davi, para ser seu sucessor. Davi, vendo a ameaça à sua autoridade e à sucessão real de seu filho Salomão, tomou medidas decisivas para garantir a realização de seus planos e a continuidade da dinastia davídica. Ele proclamou publicamente Salomão como seu herdeiro e sucessor, e uma cerimônia de unção foi realizada para confirmar a escolha divina. Além disso, Davi instruiu Batseba, mãe de Salomão, a agir com sabedoria e determinação para garantir a segurança de Salomão. O resultado final foi a confirmação da escolha de Salomão como rei de Israel, e Adonias viu sua tentativa de usurpação fracassar. Os eventos dramáticos que se seguiram serviram para consolidar o reinado de Salomão e reforçar a continuidade da dinastia davídica na história de Israel. A história de Adonias é um exemplo de como a sucessão real era uma questão crucial na política do antigo Israel, e como a lealdade e a intervenção divina desempenhavam um papel importante na determinação do próximo rei.
Algumas figuras importantes da corte de Davi perderam prestígio, e uma delas foi Joabe, o comandante do exército israelita. Joabe, que havia sido um comandante leal a Davi em muitas batalhas e campanhas militares, teve sua lealdade testada à medida que a transição de poder se desenrolava. Joabe, inicialmente, não estava alinhado com a sucessão de Salomão, pois havia apoiado a tentativa de Adonias de se tornar rei. Seu apoio a Adonias foi um sinal de fraqueza em sua lealdade a Davi e à dinastia davídica, e sua disposição em seguir o candidato não escolhido por Davi colocou-o em desacordo com o plano divinamente ordenado. Quando a conspiração de Adonias falhou e Davi publicamente proclamou Salomão como seu herdeiro, Joabe percebeu que seu apoio a Adonias havia sido um erro político. Ele se viu em uma posição delicada e, para preservar seu lugar e evitar a retaliação de Salomão, buscou refúgio no tabernáculo, agarrando-se ao altar como símbolo de proteção e perdão. A ação de Joabe, agarrando-se ao altar, é um exemplo do quão tumultuada e incerta estava a situação naquele momento. No entanto, Salomão, após assumir o trono, ordenou que Benaia executasse Joabe como um ato de justiça pelo seu apoio anterior a Adonias e sua lealdade vacilante. A queda de Joabe representa como a intriga e ambição durante a transição de poder levaram à mudança de lealdades e à reafirmação da autoridade do novo rei, Salomão. Após a execução de Joabe, Salomão escolheu Benaia como seu comandante militar, demonstrando sua confiança no papel de liderança de Benaia. Benaia assumiu a responsabilidade de liderar o exército israelita sob o reinado de Salomão, e sua nomeação refletiu a contínua lealdade e a habilidade demonstrada ao longo de sua carreira. Sua trajetória de vida, desde os atos corajosos no reinado de Davi até a liderança sob o reinado de Salomão, exemplificou sua dedicação e habilidades notáveis como guerreiro e líder. Após a ascensão de Benaia como comandante do exército, a história continuou a revelar sua fidelidade inabalável a Salomão. Ele serviu fielmente ao novo rei e desempenhou um papel fundamental na manutenção da estabilidade e da ordem em Israel. Tempos depois, Adonias, irmão de Absalão, retorna ao reino. Sua tentativa de se autoproclamar rei, apesar de seu pai, Davi, já ter designado Salomão como seu sucessor, demonstrou sua ambição e desejo de poder. A história de Adonias é marcada por uma segunda tentativa de usurpação do trono. Sua segunda tentativa de tomada de poder reforçou o papel central da lealdade e da escolha de Deus na determinação do próximo rei e na manutenção da ordem no reino. Adonias pediu a mão de Abisag, uma concubina de Davi, como esposa. Esse pedido foi interpretado como uma tentativa de reivindicar o trono, uma vez que, na cultura da época, casar-se com uma concubina do rei poderia ser considerado um ato de reivindicação de poder. Adonias não aprendeu com o fracasso anterior de seu irmão Absalão e, em vez disso, seguiu um caminho semelhante. Sua ação desafiadora criou mais tumulto e divisão dentro do reino de Israel, colocando em risco a estabilidade do governo. Isso levou Salomão a tomar medidas para neutralizar qualquer ameaça potencial de Adonias. Por esse motivo, Salomão ordenou que Benaia executasse Adonias, marcando o fim de qualquer desafio sério à sucessão real e consolidando seu próprio governo como o legítimo rei de Israel. A execução de Adonias por Benaia demonstrou a fidelidade deste último ao novo rei e seu compromisso em manter a ordem e a continuidade da dinastia davídica. Benaia, ao cumprir a ordem de Salomão, mais uma vez, provou ser um comandante leal e um executor das decisões reais, independente do impacto pessoal que tais ações pudessem ter. Sua conduta exemplar como líder militar e sua obediência à autoridade real desempenharam um papel fundamental na manutenção da ordem e da autoridade do rei em Israel.
Benaia também desempenhou um papel na execução de Simei, conforme ordenado pelo rei Salomão. Simei foi uma figura conhecida por ter amaldiçoado o rei Davi no passado, quando Davi estava fugindo de Absalão durante a rebelião de seu filho. Posteriormente, Simei pediu perdão a Davi, que concordou em não matá-lo, mas fez com que ele jurasse que não deixaria Jerusalém. No entanto, após a morte de Davi, Simei quebrou seu juramento e deixou Jerusalém. Isso foi visto como uma violação de seu compromisso e uma ameaça à estabilidade do reinado de Salomão. Salomão, portanto, ordenou que Simei fosse morto por seu desrespeito ao juramento. Benaia foi encarregado de cumprir essa ordem, o que ele fez, demonstrando sua lealdade à autoridade real. Portanto, Benaia foi responsável pela execução de Joabe, Adonias e Simei, cumprindo as ordens dos reis Davi e Salomão para manter a estabilidade e a ordem no reino de Israel. Suas ações refletem sua fidelidade à liderança real e seu compromisso em fazer cumprir as decisões reais, mesmo quando envolviam a execução de indivíduos. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e clique em algum desses 2 vídeos que vai aparecer na sua tela. Tenho certeza que vai adorar. Abraços e fiquem com Deus.